Oi, som. Olá! Estamos iniciando mais um ano, mais uma temporada de estudos do nosso CENIB. E agora, 2026, muitas matérias, algumas novas, a gente já está planejando para esse ano. Essa rodada ainda não, mas eu fico grato a Deus e com alegria no coração de ver uma turma tão cheia como essa, outra turma ali também, o pessoal, todo mundo voltando para estudar. Estão prontos? Querem aprender bastante esse ano? Esse é o espírito. E aqui, na sala 209... se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Wagner, sou um dos responsáveis aqui por essa parte de ensino na nossa igreja, tá? E meu objetivo hoje é tentar orientar vocês, direcionar vocês, para vocês terem um bom ano de estudo, tá? Da palavra de Deus. Se você tiver alguma dificuldade, você pode me procurar, que a gente vai tentar ajudar você a estudar de uma forma sistemática e dinâmica a palavra de Deus. Zé, tu está aqui hoje estudando, né? Olha aí, tá? Professor também estuda, né? Que legal. E aqui teremos princípio de vida 1, tá? É a nossa matéria principal. E eu sempre gosto de dar umas instruções, porque depois vocês vão instruir outras pessoas. Algumas pessoas antigamente diziam assim, não, pastor, mas essa matéria eu já fiz. Existem matérias que são relacionadas à vida cristã, que ensinam a gente, nos incentivam a viver a vida cristã da forma como Deus quer. E a gente crê que essas matérias a gente tem que estar repetindo de vez em quando. Sempre a gente tem que estar renovando, sempre a gente tem que estar relembrando. E a cada 2 anos, algumas matérias acontecem aqui na 209 e também na 210. São matérias que se repetem mais ou menos nesse período de 2 a 3, até às vezes 4 anos, para que a gente possa relembrar e retomar algumas decisões, tá bom? Então, por isso, nós fazemos essas matérias aqui no principal, que é para poder abarcar o maior número de pessoas possível. Tá? Mas nós temos também uma sequência sistemática do nosso estudo. Né? Alguns de vocês já conhecem, já sabem de carteirinha. Qual é a primeira matéria que a pessoa faz quando entra na igreja? É um com Deus. Depois de um com Deus, andando com Deus. Depois, panorama bíblico. Aí daí segue uma outra sequência, que é Atos, cartas e algumas matérias mais avançadas. Só que isso do Novo Testamento, porque a gente tem também agora uma outra sequência que é do Velho Testamento, que começa em essa é mais difícil para decorar os nomes. Alicerces, Aliança, Êxodo, Monte Sinai, Peregrinação, e esse ano ainda vai ter a sequência disso daí também, vai aumentar. Tá certo? Então, se você já fez essa matéria, Princípios de Vida 1, pastor, eu fiz, mas faz 10 anos, continue aqui, porque é uma matéria maravilhosa, tá bom? Mas se você já fez essa matéria recente e gostaria de fazer uma outra, eu tenho vaga apenas em 2 matérias hoje. Hoje está bem concorrido, quase todas as salas estão lotadas. Eu tenho vaga para Êxodo, só que é uma turma só para mulheres. Para fazer Êxodo, você já precisa ter feito Alicerces e Aliança. Poxa, pastor, só tem essa. E a outra é Doutrinas 2, que é na sala aqui ao lado, tá bom? Precisa ter feito Doutrinas 1 para fazer Doutrinas 2? Não, não precisa. São assuntos diferentes, então você pode fazer Doutrinas 2 se gostar também. Tá certo? Mas aqui, eu vou chamar então aqui os professores que vão estar nesse horário. A gente sempre faz uma troca de professores para vocês não enjoarem muito dos professores. Vem para cá, professores, deixa eu apresentar vocês. Vão estar nos ajudando aqui na sala 209. Alguns vocês já conhecem, outros vai ser novidade. Temos aqui o professor Renan, que vai estar direcionando essa matéria nesse horário. Nosso professor Abebe e também nosso professor Andrei. Pode dar tchauzinho assim que eles vão estar com vocês aí nesse período, tá bom? Então, que Deus abençoe, pegue seu papel, sua caneta, que nós vamos começar a nossa aula. Oi, som. Que alegria receber você, que alegria ver essa sala lotada. Que bom que você entendeu que início de ano a gente tem um monte de alvos, mas que o principal alvo é estudar a palavra de Deus, é conhecer mais Jesus. Você já falou com a pessoa do seu lado? Já perguntou o nome dela? Esse é o momento, vai. Pergunte aí, é a primeira vez que você está vindo.
Pergunte o que ela tomou. O que ela tomou de café da manhã. Muito bem. Você de casa também, seja muito bem-vindo a essa matéria, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Qual é o nome da matéria? Me ajuda, vai. Tá fraco. Tá fraco. Qual é o nome da matéria? Princípios de vida 1. O que é princípio? Fale para a pessoa do seu lado. O que é princípio? Vai. O que você acha? Como é que é? Tá. O que é princípio? O que o senhor falou? Base. O que mais? Vai. Início. Olha só, antes da gente continuar, se tem alguém aqui que fez um com Deus, e por acaso veio para cá, ou vai fazer um com Deus, nós temos ali um rapaz ali atrás, olha, está fazendo com a mão assim, você deve se direcionar a ele, para a matéria de um com Deus, tá? Quem já fez um com Deus, fica aqui, beleza? Voltando então, princípio é a base. Eu trouxe para você um conceito. Um conceito, está lá na concordância de Strong. Diz assim, que é um dicionário bíblico, tá, gente? Qualquer primeira coisa do qual os outros que pertencem a uma série, os elementos dos quais todos os outros vieram. Princípio é base. Princípio é alicerce. Princípio é raiz. Então, quando alguém perguntar para você, você já sabe. Mas, professor, tá, eu já entendi. Mas na nossa vida, como é que a gente vai aplicar esses princípios? Eu e você que somos filhos de Deus, a gente procura os princípios em algum lugar. Onde é que a gente procura? Na Bíblia, em Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que os princípios bíblicos têm uma base. E a base é em Deus. A base é em Jesus. E essa matéria, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, nós temos uma apostila. Receberam a apostila? Cadê? Balança aí, balança. Olha aí, top. Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão quem não recebeu. Aqui, ó, por favor. Apoio Senib, aqui na frente tem 2. Essa apostila, enquanto a gente vai dando aula, você vai completando. Mas, por favor, ei, olhe para mim agora, sem piscar. Tenha misericórdia da gente, se a gente esquecer uma palavra. Pode ser? Combinado? Por quê? Porque vai estar no site. Todo o gabarito para você ver amanhã. Show de bola? Então, beleza. Princípios nada mais é que o ponto de vista de Deus sobre a vida. Regras que regem a vida. Está aí na sua apostila. Mas como você falou, eu vou atrás de um princípio em Jesus. Aonde? Na sua palavra. E mais do que ler, gente, mais do que fazer devocional, mais do que estudar, mais do que ver YouTube, mais importante que isso é a sua meditação. É na meditação que você vai tomar decisões práticas. Quem aqui meditou essa semana? Olha aí. Qual era o tema da meditação? Pedro. Pedro viveu coisas, Vinícius, que só ele viveu porque ele estava mais perto de Jesus, mais perto da sua palavra, mais perto dos princípios bíblicos. Então a gente tem que entender que as ferramentas para encontrar princípios bíblicos está na palavra. E gente, olha só, se tem uma coisa que transforma a nossa vida, o que tem transformado a minha vida, é essa palavra. Não é líder, não é pastor, não é vídeo de YouTube. O que transforma
É essa palavra e o Espírito Santo que habita em você. Ela que tem transformado o meu casamento, a criação dos meus filhos. Tudo é através dela. Por quê? Veja bem. Tem tudo que a gente precisa aqui, me ajuda? Tem tudo, sim ou não? Tudo, tudo? Tudo que a gente precisa. Fala de casamento? Fala. Fala de criação dos filhos? Fala. Autoridade? Fala. Então a gente precisa entender que tem tudo aqui. Fala de dinheiro, hein? Como fala, né? Por exemplo, dinheiro. Tem princípio bíblico de dinheiro? Tem. Quem ama o dinheiro nunca terá suficiente. Vocês já ouviram isso? Princípio contra a ganância. Se você parar para olhar esse mundo hoje, é um mundo doido, que está atrás de dinheiro, e quero mais, e quero mais, e quero mais, e a pessoa nunca está satisfeita. É ou não é assim, gente? É. Mas a Bíblia fala, o dinheiro tem que ser uma ferramenta, a nossa prioridade tem que ser Deus. Casamento. Mantenha-se o seu casamento puro. Resumindo, a sua esposa, o seu marido, tem que ser a prioridade. Eu estava conversando com um jovem ontem, Ozian. O jovem, ele é o popular da igreja. Onde ele chega, ele... Oi, e aí, gente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e tal. Fala com todo mundo, fala com a menina, fala com o menino. Aí começou a namorar. Aí começou a namorar. Aí continuou. Ei, oi, tudo bem, tudo bem? Aí a namorada falou assim, ei, eu não gosto que tu fale com elas. Aí ele veio me aconselhar comigo, não, mas eu sou assim, eu sou popular. Eu gosto de falar com todo mundo. Eu sou assim, eu tenho amigas. Seu marido tem amiga? Sim ou não? Bicho, a cara do marido nessa hora é muito engraçada. Ele... Amiga é minha mãe, amiga é minha mãe. Mas eu falei pra ele, maninho, é o seguinte, tu tá namorando, tu vai já casar. Agora são vocês dois. Se ela não gosta disso, meu irmão, dá teu jeito, a tua prioridade vai ser ela agora. Mas Renan, eu jogo bola 5 vezes na semana. Ei, casado, eu falo pra ele ou não fala? Ei, não falo não, né, Andrei? Ei, ele joga 5 vezes na semana futebol. Tem algum casado nessa sala que joga 5 vezes futebol na semana? Duvido. Duvido. É, e olhe lá. Quando não é tudo bichado. Não vai, mano, porque a tua prioridade agora é a tua gatinha, pai. É, aí agora ele só vive andando de mão dada pela igreja. Ei, meu namorado, porque o bicho é feio. Aqui na igreja tem assim, o povo, os meninos são feios. Mas tem a jovem tudo bonitinha. Aí eu não sei como a misericórdia de Deus chega na vida desse menino. Aí agora ele anda assim, olha, Renan, minha namorada. Olha, gente, minha namorada. Oi, gente, minha namorada. Para onde ele vai, ele quer mostrar. Mas volta, princípios bíblicos sobre casamento. Tem sobre autoridade? Tem. Toda autoridade provém de quem? Quem sabe? De quem? De Deus. Então, irmãozinho, o teu candidato ganhou ou perdeu, não importa. A soberania de Deus não mudou. Deus não perdeu o controle. E às vezes Deus coloca pessoas no poder para ensinar ao povo que a gente não depende de homens. A gente depende de Deus. Então são princípios bíblicos que durante essa aula a gente vai estar conversando com você, tá? E veja bem, quando tem um problema na sua vida, quem é que enfrentou problema essa semana? Fala a verdade, foi só eu, hein? Puxa vida, parece que eles ficam em fila, né, Andrei? Vem um já, mano, conta de luz, vai pra cá, conta de água. Imposto, alguém paga imposto aqui nessa sala? Oh, Senhor. Mas paga um pouco ou muito? Eu trabalho só para pagar imposto, você sabia? E o meu é retido na fonte, olha, eu nem vejo.
Mas todo problema que surge na sua vida, ou foi você, ou foi alguém perto de você, que indiretamente ou diretamente violou o quê? Me ajuda. Violou o quê? Um princípio bíblico. Não tem jeito. Desde Adão e Eva. Eva, você tem tudo, Eva. Mas você pode mais. Você pode ser que nem Deus. Desde Adão e Eva. E aí ela violou o quê? Um princípio. Só que essa violação de princípio está na sua apostila aí, viu? Eu não queria que você se perdesse. Problemas vêm da violação desses princípios. Essa violação, olhe para mim, essa violação acontece de duas formas. Primeira forma, por ignorância. O que é ignorância, Zian? O cara não sabia. Foi o jovem que chegou semana passada comigo, ele falou assim, Renan, eu tô zerado, eu não tenho dinheiro, eu tô cheio de dívida e tô com um agiota atrás de mim. Um jovem, tinha o quê? 20 anos. Só que ele aceitou Jesus não com Deus agora. Ele não tinha o entendimento de que Deus quer que ele planeje, Deus quer que ele guarde, Deus quer que o dinheiro não seja um amor na vida dele. Ignorante. Não sabia. Agora ele está sabendo que a gente foi lá, conversou com ele. Eu apostei tudo em bet. O bichinho era vascaíno. Mas não tem nada a ver, não. Isso aí é detalhe. Mas é ignorante. Por exemplo, alguns anos atrás, lá no GA, a mulher ela aceitou Jesus e o marido não. Mas o marido ia para o GA. Aí ela falou assim, Renan, agora quem manda em casa sou eu. Porque eu tenho Cristo e ele não. Então a autoridade em casa sou eu. Ela está certa ou está errada? Ela está o quê? Errada. O seu marido tendo Cristo ou não, a autoridade é quem? É ele. Eu falei, ora, maninha. Hoje já aceitou Jesus. Mas ignorância. Então essa violação de princípio, olha para mim, ou é por ignorância, ou é por rebeldia. Rebeldia é quando o cara já sabe. Rebeldia é 3 anos atrás, um casado que tinha 15 anos de NIB, 10 anos de casamento e 4 filhos, decidiu trair a esposa. Aí é rebeldia. Aí ele sabia. Foi no sonho de Natal que eu tirei um jovem que caiu, aí perdeu toda a liderança no sonho de Natal, lá do ministério. Um jovem que veio do Kids, veio do Teens. Se tem uma pessoa que sabia o que Deus queria, se sabia o que é princípio bíblico, eram essas pessoas. Mas decidiram se rebelar. Então, ou por ignorância, ou por rebeldia. Veja bem, aí na sua apostila ainda, nosso sucesso, felicidade e liberdade dependem de alinharmos nossas vidas. Quem aqui quer ter sucesso? Não, fala a verdade, quem aqui quer ter sucesso? O problema às vezes, sabe o que é? É que a gente às vezes confunde sucesso com prosperidade financeira, carreira profissional. Sabe o que é sucesso? Deixa eu ser sincero com você. Sucesso foi ontem que eu sentei na hora do almoço, lá em casa. Meus filhos, minha esposa, conversando, sem celular, conversando sobre a igreja. E ele contando, o Bernardo, meu de 4 anos, papai, a história bíblica, eu ouvi sobre isso, eu ouvi sobre aquilo. Para mim, sucesso é isso. E se você quer ter sucesso, meu irmão, olhe para mim, você tem que seguir os princípios bíblicos. Sabe o que é liberdade? Liberdade é carnaval? Vamos para o carnaval, fazer o que quiser, dar na telha, e vamos para ali, vamos fazer aquilo. É isso a liberdade? Fala para mim. Não, isso é escravidão, irmão. É você fazer tudo aquilo que a sua carne quer. Isso não é liberdade. A liberdade que Cristo fala é você fazer aquilo que essa carne não quer. É lutar contra a carne.
Eu quero mentir, eu não vou mentir. Eu quero ver pornografia, eu não vou ver pornografia. Eu quero trair, eu não vou trair. Isso é liberdade, é fazer aquilo que Deus quer. Então você tem que entender que para ter sucesso, e esse sucesso conforme Deus quer, essa liberdade que Deus dá para você, você precisa seguir esses princípios bíblicos. Efésios capítulo 4, verso 3. Devemos nos esforçar para vivermos essa unidade como o Senhor em nossas vidas. É fácil ser crente? É fácil ser crente? Não é. Por isso que a gente tem que se esforçar. Dentro disso, falando ainda de problemas, a gente precisa entender que, às vezes, aquele problema que a pessoa vem falar para ti, não é o problema real. Às vezes é um problema superficial. Vou dar um exemplo. Semana passada ligou um lá do GA, um casado. Meu líder, eu quero me divorciar. Aí eu falei, você não está entendendo o que ela fez. Foi o ápice. Eu falei, não, eu não aguento mais. Detalhe, tem 4 filhos. O que ela fez? Quem é que é líder de GA, hein? É só eu que passo por isso, é? Pois é. O que ela fez? Você não está entendendo. Ela levou a minha xícara para a casa da mãe dela. Nessa hora, assim, eu acho que o velho homem, ele vem mais perto de falar assim, deixa comigo, deixa comigo. Mas eu falei, é mesmo, amigo? Eu falei, é. Aí eu fui conversar com o rapaz, a Bebe. Fui conversar com ele e fui entender que não era xícara. É a falta de comunicação que eles não têm tempo para nenhum, eles não têm mais dia do namoro. Você vai cavando para chegar no problema raiz. Quando você chega no problema raiz, aí que você vai entender que não era xícara. Era xícara, gente? Não era xícara. E aí você vai entender que tem um problema superficial, está na sua apostila, tá? Problema superficial, causa superficial, problema raiz e causa raiz. Você precisa entender nisso agora, para você que vai começar a estudar sobre os princípios bíblicos. E claro, a gente vai começar a entender como é que a gente aplica isso na nossa vida a partir de agora. Nós vamos entrar agora numa parte que está aí na sua apostila, que fala sobre a nossa autoimagem. E o que define essa nossa autoimagem? O que é que foi construído na nossa vida? Uns com 15, uns com 20, uns com 50. O que vem sendo construído para que hoje a gente se autoavalie? Na psicologia, esse conceito de autoimagem, ele está muito junto, às vezes até confunde em algumas pesquisas, com autoestima. E autoestima a gente sempre ouve falar, né? É mais comum do que autoimagem. Mas é muito colado. E estima é muito diferente de imagem. É o que a gente almeja, estima, é isso que significa a palavra. E autoimagem a gente sempre caracteriza alguma coisa. Mas no conceito da psicologia está muito ligado. Confundido várias vezes. Se você jogar no Google aí, em algum momento vai dar a mesma definição de autoimagem e autoestima. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, você que está anotando, o apóstolo Paulo ele diz ali para a gente se examinar, para a gente olhar a nossa vida, para a gente fazer uma reflexão da nossa autoimagem.
É isso que ele está dizendo. Ele fala, se avaliem. O que vocês estão fazendo? E eu sei que nesse início do ano, com vários alvos, com várias metas novas para 2026, a gente mais uma vez se autoavaliou. Sempre na virada do ano, janeiro, nas primeiras segundas-feiras, a gente sempre fala, não, agora eu vou correr. Não, agora eu vou emagrecer. Agora eu vou comer melhor. Esse ano eu vou me dedicar mais no ministério. Isso a gente está se avaliando, porque a gente viu que talvez tenha falhado em algumas coisas no ano anterior, e agora, a partir dessa segunda-feira, desse próximo mês, desse ano novo, a gente vai falar, não, a partir de agora, eu vou melhorar. Então isso vai construindo essa nossa autoimagem. E quando a gente pensa em algo a mais do que nós somos, ou a gente se inferioriza. O sanguíneo tem muito isso, né? A pessoa que tem esse temperamento sanguíneo, ele se inferioriza muito. Sempre, não, eu não consigo, não dá. O outro consegue, eu não. A pessoa que é muito engraçada, extrovertida, característica de um sanguíneo, né? E eu posso falar com propriedade, porque eu sou um sanguíneo. Na maioria das vezes, ele se inferioriza, se puxa para baixo. E isso também vai formando a sua autoimagem. Então a pergunta que eu faço a você agora é como que você se vê? Será que a gente está se autoavaliando de fato? Aí na sua apostila tem uma análise sobre as suas atitudes. Tem um tópico aí, analise suas atitudes a partir desses exercícios. E a gente vai fazer junto. Eu quero que você pegue sua apostila, está aí nesse tópico de autoimagem. E nessa lupinha aí, você vai dar uma nota. Você vai dar uma nota de 0 a 10. De quanto você daria para a sua aparência? Estamos falando de autoimagem. E estamos falando sobre como é formada essa autoimagem. Então dê aí a nota. Primeiro, para sua aparência, de 0 a 10, quanto que você dá para sua nota? E casados, agora é individual, tá, casado? Não olha aí, pô. Ei, é 8, amor. Vida, é 9. Deixa ele responder aí sozinho. Deixa ele responder sozinho. Para sua capacidade intelectual, qual é a nota que você dá aí para sua capacidade intelectual? E lembrando, tá? 0 é algo, estou me rebaixando, não sei nada, não conheço nada, não aprendo nada, nunca dá certo. E 10 é que, cara, eu sou o mais inteligente da vida. Sou o top das galáxias. E é uma autoavaliação sua. É você que decide aí qual é a sua nota. Uma outra coisa, o seu ambiente familiar. Como é que é esse ambiente? Pegando ali um pouco do que o Renan falou, será que no seu ambiente familiar tem o seu dia da família instituído? Tem o seu dia do namoro? Tem o dia que você para conversar? É um ambiente agradável? Você gosta de ir para casa depois do trabalho? É um ambiente acolhedor? Dê aí a sua nota sobre o seu ambiente familiar. Acolhedor ali, né? Risadas ali, é isso aí. Aí tem um tópico 2 aí do lado. O 1 você deu nota e o 2 você vai escrever agora. Que se você pudesse mudar, o que você mudaria, por exemplo, na sua aparência? O que você mudaria aí na sua aparência? Uma palavra. Na sua inteligência, o que você mudaria?
que você poderia fazer? Uma nova faculdade, uma nova especialização, aprender coisas novas, um novo instrumento. Sua família, será que você mudaria alguma coisa na sua família? Nesse ambiente familiar, em novas rotinas? E o seu jeito de ser? O que você mudaria? No seu jeito de ser. Lá no GEAL eu costumo comentar, principalmente com os homens, né? Eu falo que a gente é muito chato. Depois de velho, a gente é muito enjoado. Sabe quando a gente tinha aquela amizade de infância ali, adolescência, que ia pra casa do outro, aí, bora comer o quicão, bora, Aí tinha 3 milho, só o milho mesmo, o grão. 3 grãos de milho, 3 pães, salsicha tinha 2. E não tinha molho, né? Era top. Cortava a salsicha, um monte de coisa, o milho amassava e tal. Botava alguma coisa ali, um ketchup velho que tinha lá vencido, na casa do amigo, pronto. Era uma maravilha. E passava horas e horas na casa do amigo. Aí agora, depois de velho, tu é doido, vou nada sair do meu sofá, nada. Mano, que esse bicho quer uma hora dessa, 8 da noite? Vou nada. Vou não, mano, meu sofá aqui, quero ver a minha TV. Já meditei, tá tudo certo. Vou não, tô morto. A gente é chato. E talvez seja algo que a gente precisa mudar no nosso jeito de ser. A gente precisa criar também situações para melhorar. Beleza. Feito esse exercício, a gente vai ver como a nossa autoimagem ela é formada. E eu já lhe digo logo, essa nossa autoimagem ela começa cedo. Já logo nos primeiros anos de vida, essa autoimagem começa a ser formada. Eu tenho 2 filhos, a Ayla e o Arthur. A Ayla mais velha. E quando o Arthur nasceu, a Ayla tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos e alguma coisa, nessa faixa aí. E aí, o Arthur nasceu. Bebezinho em casa, muitas visitas. Aí a Ayla sempre era bem recebida, né? Quando alguém chegava em casa, o pessoal pegava ela no colo. Oi, Ayla, não sei o quê. Agora tinha o Arthur bebê. Aí, Ayla, e aí? Oi, Arthurzinho. Cadê? A Ayla ficava. E eu? Ei, tô aqui. E a gente começou a perceber, eu e a Amanda, minha esposa, que uma autoimagem dela estava sendo formada. Ela estava se excluindo. Ela estava se diminuindo. E ela começou a querer se parecer com o Arthur, bebê, e ela já tinha seus 2 anos ali, já tinha aprendido algumas coisas, e ela começou a regredir, se comparando ao Arthur, para poder chamar a atenção da gente e das pessoas que chegavam lá em casa. Então essa autoimagem, ela já começou a falar assim, cara, eu não sou amada do jeito que eu sou. Eu preciso me parecer com outro. Então foi uma influência do irmão, de dias de vida. Foi uma influência das pessoas da forma como tratavam o irmão. E toda aquela situação ali foi criando uma autoimagem para Ayla com 2 anos de idade. Começa cedo. Às vezes, e isso está muito comum na nossa geração, é aquela bajulação, né? Dos pais com os filhos. E aí, super protege o filho. Cuida do filho de uma forma extrema. Nada ele pode fazer. Corta a carninha dele. Bota o feijão do jeito que ele quer. Ou não bota, que ele não gosta de feijão. E vai super protegendo. Super protegendo. E hoje, já na minha geração já foi assim. A gente já está depois dos 30. E já foi assim. Hoje eu tenho colegas que eram da escola que foram criados dessa forma. E graças a Deus a gente tem um exemplo para contar.
E hoje não querem responsabilidade, não querem casamento, moram com as mães e com os pais, depois dos 30, porque essa autoimagem dele foi sendo construída lá na casa dele, lá no início. Dizendo assim, eu não preciso de responsabilidade. Tem gente que faz para mim, cuida tudo para mim, corta a carninha para mim, vai no supermercado, me pega na escola, me deixa, me pega na faculdade, me busca. Não preciso. E foi sendo construída uma autoimagem com essa bajulação dos pais. Ou seja, os pais, as pessoas ao redor, às vezes destroem uma autoimagem. Tem vezes que a gente precisa deixar mesmo, quebrar um pouquinho a cara, para poder ir aprendendo e construindo essa autoimagem. Mas tem outras coisas que influenciam também essa nossa forma de nos enxergar. E aí eu entro no grande boom desse século, as mídias sociais. As diversas redes sociais que a gente tem, já antigamente a televisão, o que passa na televisão. E você vai mais além, os concursos de beleza, né? Na minha época aí, de escola, tinha o gato e gata, não sei o que, né? Quem teve isso na sua escola aí? Gato e gata, não sei das quantas. Cara, era um evento assim, meu irmão. Era o evento, todo mundo tinha que ir. A pessoa que era escolhido, o gato e a gata do colégio, rapaz, parecia que andava no corredor, pessoal. Tu é doido, olha aí, bicho. Feio, um monte de bicho feio. Mas foi escolhido. Meu irmão, ninguém tirava esse posto dele durante um ano. Para você lembrar, 2002, teve a nossa Copa do Mundo, a última que a gente ganhou, né? E, cara, na semifinal ali, o Ronaldo Fenômeno, que era o nosso grande astro daquela Copa, né? O grande jogador da nossa seleção naquele momento, ele fez um negócio inusitado. Se você vai lembrar, ele pegou o cabelo dele, cortou no zero, e aqui ele deixou só uma meia-lua. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Os velhos aí, já estão aí. Os velhos. Pode olhar os velhos aí. Ó. Cascão, corte cascão, olha, deixou só um negócio aqui do cabelo. Adivinha quem fez o mesmo cabelo? Eu. Aí cheguei no colégio. Metida jogador. Alguém me perguntou ali, o teu nome é de alguma coisa? Eu falei, não, mano. Aí, já fez algum esporte? Já tentei jogar bola. Cheguei no colégio. Boleiro. A gente usava uma boina, né? Colégio militar. E quando eu tirei a boina, pensei que eu ia abalar, né? Tu é doido, né, bebê? O que tu fez na tua cabeça, mano? A sorte era que tinha um barbeiro lá no colégio. Mano, corta isso aqui, pelo amor. Passa no zero. E tirou. Mas a gente é influenciado. O que eu quero dizer para você é que por conta de alguma pessoa na TV que fez alguma coisa, nesse caso é um corte de cabelo, e não foi só eu. Tem várias e várias imagens aí dessa época, de muita gente que fez esse mesmo cabelo. Influenciado pelas mídias sociais. Isso aí era o leve. Naquela época era o leve. Mas hoje, falando sobre estética, mulheres, vocês vêm se comparando muito. É toda hora um Instagram sobre isso, é toda hora um negócio sobre moda, um salão de beleza, é porque fulana fez, ciclana fez isso. E você esquece que isso é uma estratégia que Satanás usa desde do Jardim do Éden. Que foi quando ele foi falar lá no ouvido de Eva, e fala assim, ei, tu pode mais. Ei, dá para melhorar. Só isso aí não presta não. Tu consegue ser igual a ele que te criou. Tu manda e desmanda. Estratégia do cão. Desde lá do início. 2 Coríntios 10,
Diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Paulo está falando aos coríntios que eles não precisam se comparar àquelas pessoas que se achavam, que estavam ali no alto escalão. Ele não precisa se comparar a isso. A nossa grande falha é que a gente se compara aos outros. As escolas comparam um aluno ao outro. A família compara um irmão ao outro. E o que a gente não pode esquecer, gente, é que essa palavra nos diz que nós fomos feitos de uma forma especial. Deus fez cada um de nós de uma maneira incrível, única, cada um com o seu temperamento, cada um com a sua beleza, cada um com o seu jeito, com a sua forma de falar, de se expressar, de amar um ao outro, de ser amado. Deus fez você de uma forma especial. E tem propósito na sua vida, cada um com um objetivo diferente. A Bíblia fala lá em Efésios 5, Efésios 5:15, que ficar se comparando é uma pessoa que não tem conhecimento. Em outras palavras, chama de nécio. É nécio, que falta conhecimento por estar se comparando. Você que é pai, e o seu filho, ele tem um grau de inteligência a mais, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a gente vê isso e fala, cara, vai acabar o ensino médio mais rápido, bota numa outra turma, avança aí 2 anos. E quando isso acontece, a gente esquece que o filho tem 10, 12 anos, numa turma de gente com 14, 15. E esses 14, 15 já são mais maduros. E vão acabar fazendo o termo de hoje, né, o bullying, vão acabar rebaixando seu filho, indo para aquelas coisas que ninguém quer fazer, aquelas atividades. É sempre o caçula que vai. E isso acaba maltratando o seu filho. A gente tem que ter cuidado com essas comparações. E eu vou além. Eu conversei com alguns aqui e falaram do meu nome, né? Teu nome é de onde e tal? Quando eu fui para um colégio, lá no colégio militar saiu uma lista, né, dos aprovados. E aí meu pai estava lá, na hora da lista dos aprovados, olhando lá, para ver se achava meu nome. E tinha vários pais ali, né, pais e mães. Tinha uma mãe que estava lá do lado dele, olhando também o nome do filho dela para ver se achava. E aí ela olhou assim, meu nome. Abebe. Abebe. Olha esse nome, mano. Tá doido. Abebe Biquila. Beleza. Meu pai estava do lado dela, olha. E foi ele que escolheu meu nome. Aí ele olhou assim, sim, tu tá falando o quê do Abebe? É meu filho. Sai daí. É bonito, eu escolhi. É lindo. Qual é o nome do teu filho? Aí ela, o nome do meu filho é lindo. Ioave. Meu pai falou, peraí, minha amiga. Tu é doida, bebe. E começaram a conversar sobre isso. Ou seja, os pais defendendo já uma autoimagem do filho, quando entrasse no colégio. E deixa eu te dar só um detalhe. Nessa época escolar, a Bebe e Ioave foram grandes amigos. Grandes amigos nessa época da escola. E para você entender, isso já mostra que os nossos pais já nos defendiam. Mesmo se a gente está perto. Já criava um pouquinho de autoimagem para nós cuidarmos da gente e nos defendermos nesses momentos.
Agora, eu vim falando muito sobre autoimagem, mas tem algumas verdades importantes que o próximo professor vai trazer para a gente. Verdades importantes. A primeira é que o microfone está alto, né? Deixa eu só um pouquinho. O padrão de Deus para mim é diferente do padrão do mundo. Totalmente diferente, em muitos aspectos. O mundo diz que não tem problema mentir. Não terão consequências. A gente vê isso nos nossos políticos, que mentem na campanha e no final das contas não fazem nada daquilo que eles disseram. Mas ninguém tira eles do poder. Ou então quando aquele sujeito que encheu a cara, pega o carro para dirigir, o policial chega e fala assim, você bebeu? Ele fala, não, nenhuma gota. Essa hora ele vira até crente, eu sou até crente, nem bebo. Mentindo. O mundo diz que a gente pode usar a mentira para se safar das coisas. Mas Deus deixa claro que os mentirosos viverão eternamente longe da presença de Deus. É o que está em Apocalipse. De outro modo também, o mundo diz para a gente que a gente tem que gastar a nossa energia completa, a nossa força, a nossa inteligência para ter coisas. Ganhar mais dinheiro, ter mais casas, um carro melhor todo ano. Ter. É pelo ter que você vai estar no topo do sucesso. É assim que o mundo te padroniza e te julga. Mas Deus nos diz na primeira carta a Timóteo que a gente tem que se afastar do apego às coisas materiais. Então tem uma diferença muito grande entre o padrão do mundo e o padrão bíblico de Deus para a gente. A gente precisa entender essa diferença e quando a gente entende isso, muda completamente o jogo para a gente. Nossa perspectiva muda. Porque agora a gente sabe que a gente passou anos sendo humilhado, subjugado por um padrão que não é o nosso. E agora a gente pode buscar o padrão certo. Em Filipenses, diz assim, Filipenses 3:17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes é apresentado. Que é apresentado na Bíblia, na palavra. É esse padrão que a gente tem que observar. Também aqui, em Romanos 12, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se amoldar. Quem já fez molde sabe, quando você faz um molde, o seu desejo, a sua vontade é que você tenha ali várias coisas parecidas, no mesmo padrão. É por isso que tem um molde, por isso que é usado esse termo aqui, se amoldar. A gente tem tentado se amoldar pelo padrão do mundo, quando na verdade a gente tem que se amoldar pelo padrão de Deus, padrão de Cristo. E Deus faz questão de deixar isso muito claro para a gente na sua palavra. Isso tem vários níveis. Tem os níveis mais simples, básicos, engraçados, e tem os níveis preocupantes. E a sociedade começa a nos padronizar, a nos colocar em caixinhas, em padrões, desde cedo. Em 1996, na minha infância, o padrão era você ter um Tamagotchi, um bichinho virtual. O Oziano me olhou com uma cara assim, ele nem sabe o que é isso, Oziano. Foram nos anos 96, você já tinha o quê? 30 anos, eu acho. A criança que não tinha o Tamagotchi, meu amigo, ele estava mal na fita. O mundo era dividido entre os que tinham Tamagotchi e os que não tinham Tamagotchi. E eu aprendi, eu preciso de um Tamagotchi. Mamãe me deu um Tamagotchi. Ela falou, o que é isso, meu filho? É um bichinho virtual, você clica lá, dá comida para ele, ele faz cocô e depois ele morre.
É simples, é basicão. Mas já é uma forma de padronizar você, de te influenciar. Como a Bebe falou, a mídia, a televisão. Quem tem aqui até 40 anos, se eu começar a cantar aqui, faça elevar o cosmos no seu... Você vai saber terminar essa música. Porque você assistia Manchete, junto comigo. E você lutava pelo Ceia. Eu sei disso. Você está rindo aí de leve, mas ninguém precisa saber que você assistia Cavaleiro do Zodíaco. A mídia tenta nos moldar. O assunto entre nós, na escola, era tudo que passava na televisão. Os brinquedos que passavam lá. Isso é uma forma de padronizar, de moldar. Ai, mas Ana, isso aí é muito bobo. Coisa de criança. Certo, certo, mas a criança ela vai crescendo, aprendendo que o padrão dela vem de outro lugar. Vem da mídia, vem da propaganda. E quando ele vir adulto, ele também vai seguir a novela, o filme, a música. Porque a gente aprende que o padrão está ali fora, na mídia. E a gente tem que se padronizar por isso. Quando, na verdade, o padrão está aqui. Ó. O mundo, ele julga, compara pessoa com pessoa. Me diga uma coisa. Quem conhece aí alguém muito rico? Como a gente costuma dizer, podre de rico. Levanta a mão. Eu conheço um cara muito podre. André, ele é podre de rico, André. Ele tem 2 Siena. Tô brincando. Eu tenho um Siena, tá? Fala mal de Siena, não. Mas eu duvido que esse cara podre de rico que você conhece é mais rico que o Elon Musk, que o Bill Gates. Não é? Pro mundo, esse aí não é rico não. Rico mesmo é o Elon Musk. Quem sabe jogar bola? Vamos lá, homens. Você se considera um boleiro eficiente? Eu sou um bom jogador, eu jogo bola, eu faço gol. Eu sou bom na zaga, eu sou bom... Só 2? Rapaz, vocês... Olha, a falha de cara deles é a falsa humildade. Pois eu digo para você, você não é tão bom quanto o Ronaldinho, o Neymar, o Ibrahimovic. O mundo vai te ver assim. Você não é bom o suficiente. Aquele cara é melhor que você. Quem tem rede social? Quem tem? Agora, se não levantar todo mundo, eu vou dizer, vocês são um bando de mentirosos. Aí, ó, isso. Agora, não, continua de pé, continua aqui a mão em pé. Quem tem mais de 500 mil seguidores? Continua com a mão em pé. Então vocês não têm rede social? Sai daí. Palhaçada. Quem tem mesmo é o Whindersson Nunes, a Virgínia. É assim que o mundo julga você. Pessoa a pessoa. Você nunca vai ter ou vai ser o suficiente. Nunca. Sempre vai ter alguém melhor que você. E quando a gente entende como é que Deus nos vê, é libertador. Porque Deus ele não faz uma comparação pessoa a pessoa. Deus mede de acordo com o seu potencial. Aquilo que Ele colocou aí. Ele só compara você com a imagem de Cristo. Com as qualidades do caráter de Cristo. Essa é a grande comparação que Deus faz. Essa é uma medida que liberta. Ela não depende do que o meu vizinho faz, do que o meu colega de trabalho faz. Ela só depende de se aquilo está dentro dos padrões de Cristo ou não. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, é para ter a qualidade do caráter de Cristo? Essa é a única forma de comparação que existe na Bíblia. No serviço, nas coisas que você faz na igreja. Às vezes a gente cai em umas armadilhas. Às vezes acontece. Tem um ministério aqui que é o Acroarte. O que eles fazem? Eles fazem acrobacias no palco
quando a gente tem os eventos aqui, os espetáculos, né? Os sonhos de Natal, o musical do meio do ano. E aí ele sobe no tecido, gira, chega 5 centímetros do chão, pula, dá mortal. Eu nunca faria uma coisa dessa. Jamais. Deus me livre de fazer um negócio desse. Primeiro que até medo de altura eu tenho. Eu não tenho como participar desse ministério. Tem gente que fica triste. Eu queria ser do acroarte, daquelas cambalhotas. Não, meu amigo. Observe o que você tem. Deus te deu um potencial. Descubra o seu potencial. A única coisa que eu sei fazer é bolo. Bolo! Eu não sei fazer bolo. Você sabe fazer bolo, sabe? Então faça um bolo. Pega um bolo bem gostoso. Traga aqui para aquele menino que pular da fome. Entendeu? Eles ficam pulando ali no palco, vai ficar cheio de fome. Leva lá para a sala deles, dá o bolo para eles e vão comer. Você vai participar daquele ministério. Saciando a fome deles, amando esses meninos. Fazendo um bolo. Que para você pode ser, isso é muito simples, é muito básico, um bolo. Um mortal e um bolo para Deus vale igual. O que Deus vê não é nem o mortal e nem o bolo. É o seu coração. Por que você está fazendo isso? Por que você está dando o salto mortal e por que você está fazendo o bolo? Esse ano que passou, eu fui participar do Sonho de Natal da nova Igreja Batista Via Norte. Uma igreja menor. Lá a gente faz de tudo. De tudo. Osiano, eu descobri potenciais que eu nem sabia que existia. Aprendi a soldar, rapaz. Já posso ser soldador. Se você precisar de um soldador, pode me ligar. Né? Eu cobro barato, que eu estou aprendendo ainda. Soldei 2 ferros, já estou um soldador já, papai. E aí eu estava trabalhando lá atrás do palco, cortando e serrando coisa. E aí chega um cara lá e fala assim, ei, olha só. Esse cara aqui, ó, ele está com a família dele aí, membro da igreja daqui da NIB. Levou a família para servir lá no Sonho de Natal. Os filhos estavam servindo, um era peixinho, o outro era macaco. A mulher estava servindo também contra a rega atrás, toda de preto, passando. E ele, sem nada para fazer. Não, porque eu não sei fazer nada. Não sei o quê. Aí o cara pegou, pescou ele, levou lá para mim lá atrás, falou, ei, vamos serrar um pau aqui. Eu falei, meu amigo, tu tem 2 mãos? Tenho. Então tu sabe serrar, então bora, vai. Ele começou a serrar aqui, chegou um outro, olhou assim e falou, rapaz, tu é alto, né? Tu é forte. Vem cá rapidinho, experimenta essa roupa, botou uma roupa de soldado romano nele, tu vai ser soldado romano, botou ele no palco, levando a cruz. Quando ele desceu, o cara perguntou assim, ei, tu sabe fazer churrasco? Ele falou, sei. Falou, então vem cá, ó. Já trabalhou no churrasquinho lá, ó, vendendo na cantina, ó, churrasquinho com roupa de romano. O cara entrou achando que ele não tinha potencial para fazer nada. E saiu de lá com 3 profissões diferentes. Deus colocou um potencial para você, vários na verdade. E Ele vai te dar as oportunidades de descobrir esses potenciais e aplicar na obra. Não fique preocupado com o potencial dos outros. Olhe para o que Deus deu para você. Quando Paulo fala em Romanos, né? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem a mesma função, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ele não está dizendo aqui que o pé tem inveja da mão, que a mão quer ser o olho. Não, ele está dizendo que cada um está no seu e fazendo, e o corpo vai andando, vai progredindo. Isso é libertador. A forma como o mundo nos compara, nos julga, ela é enganosa. A gente constantemente vai ser rejeitado por esse padrão aqui do mundo. Mas é um padrão enganoso. Isso não deve nos abalar, porque o nosso valor não está nisso que eles estão valorizando, e sim no que Deus realmente valoriza. Qualidade do seu caráter. A aprovação de verdade é ser aceito por Cristo. A gente dá tanto valor, às vezes, para a gente, que não tem autoridade nenhuma, que não é ninguém na nossa vida, mas ele fala alguma coisa e a gente, opa, então tem que fazer isso aqui. Olharam uma vez para o meu Siena vermelho de 2009 e disseram assim, eita, já está na hora de trocar esse carro por um melhor. Eu falei, tu vai me dar o dinheiro para trocar o carro?
Esse carro aqui eu gasto 1.700 por ano com ele, meu amigo. Tirando a gasolina, né? Porque gasolina... Para que eu vou trocar esse carro? Só porque alguém que eu nem conheço falou que é para trocar? Às vezes a gente esquece que o padrão verdadeiro é Jesus Cristo. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que usar... O meu filho, ele tem uma Nerf. Nerf é um brinquedo que joga dardos. E a gente brinca de tiro ao alvo com aquele brinquedo de dardos. E aí eu, errando os alvos, né? Eu falei, rapaz... Aí tinha uma luneta ali em cima, né? Eu acho que é luneta o nome daquilo. Você dava ali, dá uma mirada, eu foquei, aí eu falei, isso não deve funcionar não, brinquedo. Aí quando eu olhei assim, rapaz, parece que o mundo ao redor ficou embaçado. Tocou uma música. Eu consegui ver bem o alvo, eu atirei, pá, acertei o alvo. Eu falei, nossa, funciona! Um brinquedo, eu ensinei a ele, ele até hoje não sabe fazer, porque ele tem 4 anos ainda. Mas a gente deve usar essa mesma luneta para enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. O alvo, nosso alvo é Cristo. A gente tem que botar a nossa luneta aqui, ó, olhar e embaçar tudo ao redor e acertar o alvo. O problema é que às vezes o barulho ao redor nos atrapalha de acertar o alvo. E a gente cai aqui, ó, nesse padrão do mundo, que é impossível para o ser humano obter sucesso, satisfação ou felicidade. Tá. E qual é o padrão de Deus para mim? Claro que Deus não ia deixar você sem saber disso. Lá em Mateus 5, claramente Jesus lista para a gente. Humildade, contrição, mansidão, misericórdia, pureza de coração, fome e sede de justiça, ser pacificador e evangelista. São as 8 qualidades do caráter de Cristo. São nessas qualidades que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que ser como cidadão, como ser humano, como filho de Deus, como cristão. Outra, Gálatas 5, 22 a 23, fala dos frutos do Espírito. É isso que vai testificar para as pessoas que nós temos realmente o fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora perceba, nenhuma dessas coisas, de nenhuma das duas listas, é instagramável. Não dá para postar no Instagram o fruto do Espírito. Não dá. Isso aqui são coisas que realmente transformam a vida. Transformam o casamento, transformam você como pai, você como filho. Coisas que transformam realmente um coração dominado pelo pecado para ser um coração entregue a Deus totalmente. É o processo que a gente chama de santificação. Sem eles, não há santificação. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar do padrão de Deus para a nossa vida. Amém. Agora a gente vai revisar. Vou pedir para que você fique em pé. Vamos lá, todo mundo em pé, rapidinho. A gente vai revisar e ver se você prestou atenção na aula até agora. Como é que vai funcionar? Princípios de vida é como se fosse uma bússola. Tem direções. Tem o norte, sul, leste, oeste. Aqui a projeção vai colocar algumas questões para você responder. Se for a alternativa norte, o norte vai fazer uma ola. Se for o sul, uma ola. Se for o leste, se for o oeste, então lá vai. Eu vou dividir aqui em 4 equipes. Equipe norte. Empolgação zero. Empolgação zero. Equipe norte. Top. Cadê a ola? Deixa eu ver, faz aí. Tá, ola feia.
daqui do meu irmão Divinho, como é teu nome, meu irmão? Levanta a mão aí. Daqui pra cá, equipe sul. Do meu irmão Divinho pra cá, até aqui o meu irmão de verde, como é teu nome? Levanta a mão, meu irmão. Equipe leste. Top. E vocês, equipe? Eu já me perdi. Oeste, lá vai. Projeção, coloca aí a primeira questão, bora. Vocês entenderam, hein? Eu, hein? Vai. Projeção, me ajuda. Tem aí projeção? Vai sair, né? Vamos orar. Lá vai. Princípios, minha bússola. Primeira questão, pode colocar. Lá vai. O princípio é norte, o meu ponto de vista sobre a vida. Sul, o ponto de vista de Deus sobre a vida. Leste, o ponto de vista das pessoas sobre a vida. Oeste, o meu ponto de vista sobre Deus. Vou dar aí um tempinho para você pensar. Quando eu falar já, aí alguma equipe vai fazer a ola. Entendeu, Tiagão? Você já sabe a resposta já? E aí, as outras equipes ficam bem caladinhas, tá bom? 1, 2, 3 e já. Qual é a resposta? Eles tomaram café, tomaram? Quem tomou um X, quem comeu um X caboquinho hoje? Poxa, professor, eu não sou rico não. Eu tenho Siena, né? Cadê o Andrei? Muito bem, qual é a resposta, projeção? Muito bem, Sul. Próxima questão. Vamos lá. 2. Descobrimos os princípios através de... Olha, você de casa, também levante do sofá e faça a aula, viu? Lá vai. Norte, mensagens no WhatsApp. Sul, opinião pessoal das pessoas. Leste, um grupo de versículos que falam de um mesmo assunto na Bíblia. Ou oeste, séries e novelas cristãs. The Chosen. Quem vê The Chosen? Ah, legal, The Chosen. Tem só que ter ali, né, um cuidado. Mas enfim, volta. Qual a resposta certa? Olha, gostei. Isso aí. Projeção, coloca aí a resposta, vê se é leste mesmo. Muito bem. Próxima questão. Tem alguém que errou alguma coisa até agora? Ah, vai se converter se você errar, viu? 3. Encontre a resposta correta. Norte. O padrão de Deus para mim é o mesmo do mundo. Sul. O mundo me mede conforme o meu potencial. Leste. Deus me compara com a imagem de Cristo. Ou oeste. Deus me compara com outras pessoas. Qual a resposta? Top demais. Bota aí, projeção, a resposta certa. Deus me compara com a imagem de Cristo. Quarta questão. A aprovação de verdade é: norte, receber elogios das pessoas. Sul, passar no concurso público. Olha, para uns é, né? Leste, ter muitos amigos. Ou oeste, ser aceito por Cristo. Eita, é doido, é? Não deixa nem eu falar já, né? Vocês estão... Foi uma empolgação assim. Qual é a resposta certa? Ei, fala baixo que o pastor Davi está pregando. É culpa de vocês, tá? Não é culpa minha, não. Quinta questão. Ser aceito por Cristo, é. Quinta questão. A medida usada pelo mundo é: norte, enganosa. Sul, alcançável. Leste, justa ou ó, equilibrada? Essa é difícil, hein? Resposta certa qual é?
Top, enganosa. É essa a projeção. Muito bem, pode sentar, pode sentar. Primeira aula é assim, muito fácil, né? Muito tranquilo. Para todo mundo voltar na aula 2. Aquela alegria, né? Num mundo muito distante, existia um reino. Nesse reino, existia uma rainha, que durante todo o ano, ela tomava um banho com os sais e ervas melhores do reino da Avon. E ela se produzia toda. Botava todos os perfumes, de todos os cheiros maravilhosos da Jequiti. E ela botava também o seu vestido mais top de diamante maravilhoso da C&A. E ela pegava o seu espelho. E falava assim: espelho, depois que eu vi essa história, eu fiquei com medo de fazer, sabe, Tiago, essa pergunta para o espelho. Vai que ele é sincero. Eu falo assim: meu filho, tu tá tão calvo. A gente brinca com essa história, mas às vezes a gente é que nem essa rainha, que todo dia vai para frente de um espelho, perguntar: como é que tá? Como é que eu tô? Será que eu tô no padrão dos outros? Será que eu tô satisfazendo as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou bem comigo mesmo? Será que tem alguém mais forte do que eu, mais bonito do que eu, mais rico do que eu? Não! E quando a gente está desconexo do padrão de Deus, a gente quer se adequar ao padrão do mundo. E quando a gente pega o espelho para olhar, a gente se compara com o padrão do mundo. E quando a gente não está bem com o padrão do mundo, as pessoas colocam na tua cabeça que você não está bem, você não é tão forte assim, você não é tão rico assim, você não é tão popular assim, você não é tão inteligente assim. Você olha para esse espelho e o espelho está sujo, e o espelho está quebrado. E o espelho está embaçado, porque você olha para ele e você não vê aquilo que o mundo quer que você seja. E quando a gente está assim, a gente cria uma auto-rejeição nossa, porque a gente não sabe que Deus tem um padrão para mim e para você, diferente do que o mundo todo está falando para você ser. E naturalmente a gente vai criando sinais de auto-rejeição. Quando o meu padrão não é aquilo que Deus quer, é o que o mundo quer, esse espelho começa a ficar rachado. E a gente fica se auto-rejeitando. Nesse momento, a gente vai falar exatamente sobre... Eu não cheguei nessa parte, assim. O que faz? Pula, é? Auto-rejeição. Eu trouxe para você aqui, e eu queria de verdade, sinceramente, que você fizesse uma auto-reflexão agora, nessa manhã. Será que você tem sinais de auto-rejeição? Será que você pega esse espelho e fala assim: poxa, eu poderia ter mais cabelo, poderia ser mais magro, poderia ser mais popular, eu poderia ser mais inteligente. Eu trouxe aqui alguns sinais, está aí na sua apostila. O primeiro sinal de auto-rejeição é muita atenção às vestes. Você de casa, anote também, está na sua apostila. Muita atenção às vestes.
Fala a verdade. Você é aquela pessoa que demora para se arrumar? Você é aquela pessoa que tem vários looks? Look do CENIB, look do culto, look do trabalho, look de não sei o quê, e passar 10, 20, 30 minutos se arrumando. Lá em casa, será que eu falo? Falo. Lá em casa o aniversário é 8 horas da noite. Aí a minha esposa começa a se arrumar às 18. E eu? Tá com medo, é? 10 para as 8. Quem se arruma primeiro? Quem? Eu. Eu falo, amor, você está com sinais de autorrejeição. Mas a gente precisa ter o cuidado com isso aqui. Você é uma pessoa que busca roupa de marca? Não, eu só quero se for de marca. Do jacaré, do, sei lá, do crocodilo, do não sei o quê. Porque se você é um cara que só busca isso, você tem um claro sinal de auto-rejeição. E a Bíblia fala lá em Mateus, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Tenha cuidado com isso. Próximo sinal de autorrejeição é a sensualidade. E aqui a gente vai um pouquinho mais fundo. Até então era só preocupação com o tipo de roupa. Agora você se preocupa em mostrar, através da roupa, algum atributo seu para chamar atenção. E aí a gente começa a entender que isso aqui é muito mais grave. Porque você quer mostrar algo que é passageiro. Ou às vezes você quer esconder alguma falha sua, algum atributo físico que você não acha tão bonito, e você quer chamar atenção para outra coisa. Às vezes é um decote muito grande, às vezes é uma roupa mais curta. Agora a moda, qual é a moda? A moda é o pessoal que eu acho que eles botam não sei, uma bomba, aí é a vácuo. Já viram isso aí? A calça que a pessoa nem respira. Aí uma calça, olha para a pessoa do seu lado, vê se está a calça. Vê se está. Calça é slim o nome, é? É slim? Skinny? Olha aí, ó. É a moda. Deus não quer que você se preocupe com moda. Aí quando não, o homem é bem fortinho. Nos jovens é assim. Eu falei, mano, e aí, cadê o outro pedaço da tua roupa? Eu falei para um jovem ontem. Todo apertadinho. Eu não sei, porque já são tudo feio. Aí eles querem chamar atenção por outra coisa. Mas tem que ter cuidado com isso, com sensualidade. A sensualidade vai embora com o tempo. O bom caráter, né, Vicente? Pelo contrário, ele só melhora com o tempo. Uma vez eu aconselhei um jovem. Renan, eu quero ela, eu quero namorar com ela. Eu falei, por quê? Porque ela é linda. Aí eu, sim. Não, mas ela é linda. Eu falei, amigo, ela não vem para o GA, ela não medita, ela vem para o ministério uma vez ou outra, mas ela é linda. Aí eu falei, mano, não escolhe pela beleza, porque a beleza passa. Eu era apaixonado por uma menina no colégio. Ela era linda. Ozinha, eu vi ela esses tempos. O que aconteceu? Mas beleza passa, às vezes é melhor você comprar na planta. Que hoje em dia com esses procedimentos, é melhor ali, começa a namorar uma menina de caráter e tudo. Eu falo assim, uma menina exótica, né? Exótica, sim. E aí você trabalha, beleza, bota boca, né? Não, ei, mulheres, agora, eu não sei nem se eu tenho tempo, mas não bota negócio de boca, não. De inchaço, tem isso aí? Preenchimento. O homem gosta de preenchimento? Gosta de preenchimento? Vocês gostam? Não. Elas fazem para as outras, não é dito isso não.
Tenha cuidado com sensualidade. Próximo, incapacidade de confiar em Deus. Sempre está faltando alguma coisa. Será que Deus fez o suficiente? Será que Deus é completo? Isso aqui é Adão e Eva, tá? Eva tinha tudo, Eva tinha um jardim, Eva tinha todos os frutos, Eva tinha só um marido, Eva era a mais bonita do mundo. Mas ela queria o quê? Mais. Deus não está suficiente não, eu quero mais. Essa incapacidade de confiar em Deus é um sinal de quê? Me ajuda? De autorrejeição. Timidez excessiva. Quem é tímido? Fala a verdade. Tem alguém tímido? Olha só. Tímido, tímido. Eu era muito tímido também. Muito. Sem brincadeira, eu era tímido. Aí eu estava servindo no orfanato. Ei, Michele, escuta essa aí. Eu estava no orfanato. Eu era o cara que carregava as coisas. Tá, carregava, botava ali, colocava visual, e estava tudo bem para mim. Só que eu teve um dia, não tem um belo dia, que o rapaz que pregava, não foi. Só tinha o outro eu de homem. Aí a líder falou assim, vá lá. É tu. Vai. Aí eu tive que vir, comecei, falei, dei meu jeito. Mas a gente que é crente, a gente tem que tentar evitar a timidez excessiva, gente. Porque a gente tem uma missão que é levar essa mensagem, levar esse evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Então a gente tem que evitar essa timidez excessiva. 5, dificuldade em amar os outros. Às vezes você não se ama, como é que vai amar o próximo? 6, autocrítica. Está na sua apostila aí, autocrítica? Sim ou não? Tá, né? Autocrítica, Isaías 45, 9. Autocrítica é aquela pessoa. Quem conhece uma pessoa assim? Ai, ó vida, ó céus, eu odeio meu cabelo, eu odeio minha vida, eu odeio meu trabalho, ai, tá muito frio, ai, tá muito quente. Quem conhece alguém assim? Tem gente assim? Tem? Tudo critica. Eu fui na mamãe, ontem, aí a mamãe, ela tem esse sinal. Aí ela fez um cozidão. Quem gosta de cozidão? Poxa vida, aquele que soa. Soa. Obrigado, Andrei. É porque português comigo não dá. Sua. Aí ela fez maravilhoso, Bruno, o cozidão. Aí eu falei, mãe, tá maravilhoso. Lá, meu filho, faltou sal. A carne não era melhor. Mãe, tá maravilhoso. Ai, meu filho, eu tô tão mal. Mas é uma... é uma autocrítica toda hora. Isso é um sinal, gente, de auto-rejeição. A gente tem que evitar. Nós temos um Deus criador que criou você perfeito para a obra perfeita que Ele tem para você. Sete, comparação com os outros. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho 2 filhos. A Manuela tem 5 e o Bernardo tem 4. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu chego do trabalho, filhos! Papai chegou! Aí vem o Bernardo correndo e me abraça, me cheira, me beija. E eu, papai, eu te amo, papai, eu te amo. Aí lá vem a Manuela. Aí a Manuela abre a porta e fala assim, papai, trouxe presente? Aí eu falo, não, filha, mas eu te amo. Aí ela, tá bom. Completamente diferente. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Ei, vou falar só para vocês.
95% do Instagram é mentira. Faz assim. Eu viajei com um casal um tempo desse. Aí estão brigando. Aí eles param. Aí deixa o celular e continua brigando. Aí a legenda, Tiago, a legenda da foto. Férias perfeitas. Não se compare. Aquela pessoa não é tão melhor que você, não. 8. Amargura visível. Efésios 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Isso aqui eu acho que Paulo ele não ia conhecer essa geração de hoje, não. Porque pense para um povo odiar o corpo, né, cara? Tudo tá ruim. Ah, eu poderia ser isso. Ah, eu poderia ser aquilo. Ah, eu poderia fazer uma cirurgia aqui. Ah, eu poderia não sei o quê. Ah, eu poderia melhorar. É um povo insatisfeito. Cria essa amargura. Tu olha para a pessoa, tu vê que a pessoa é mais velha. De tão amargurada que ela é. A gente tem que ser satisfeito com as coisas, gente. A minha filha, esses dias, a Manuela, ela pegou um pão. Ela pegou o pão. Ela olhou e falou assim, papai, esse não é o pão de hoje. Eu falei, como é que é? Eu falei, minha filha, na minha época, eu pegava o pão da semana passada, eu cortava ele no meio, que parecia pedra, enfiava a faca e botava onde? Quem sabe? Ah, miserável que é pão de hoje. A gente tem que ensinar os nossos filhos a serem mais satisfeitos para evitar essa amargura que vai crescendo. Isso é sinal de auto-rejeição. 9, perfeccionismo. 10, atitudes de superioridade. 11, tentativas ridículas para encobrir defeitos óbvios e imutáveis. Defeitos óbvios e imutáveis. 12, extravagância. E 13, máscara. Sabe o que é máscara? Eu boto a minha máscara de crente para vir para cá. Eu meditei, eu fiz o Palavra Fest. Os meus líderes e os meus pastores vão falar assim, esse menino é top. Aí eu vou lá para o trabalho e estou falando pornografia, estou falando imoralidade, então eu pego minha máscara e boto ali para agradar quem? O meu chefe. Aí eu vou lá para minha família, lá com meus primos, e eles estão falando de mulher. Aí eu boto a minha máscara para falar de mulher também, para ser agradável para eles. Máscaras. Sinal de auto-rejeição. Querer agradar os outros. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Eu não sei se você se acha um pouquinho feio. Ou talvez você tenha sofrido acidentes. Ou talvez você tenha passado por situações difíceis. Talvez, meu irmão, você esteja olhando para mim aqui com traumas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deus lhe fez perfeito. Deus lhe fez perfeito para a obra que Ele tem na sua vida. Nunca se esqueça disso. E fuja desses sinais de auto-rejeição. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É isso que diz lá em 2 Timóteo 2, 20 e 21. O que Deus está falando aqui é que a gente precisa
se purificar dessas coisas, ele está falando de conversas inúteis, de conversas com ar de religiosidade, é que outra versão vai falar. A gente tem que se livrar disso e se tornar um vaso nas mãos dele para boa obra. O que eu quero falar com você agora é que nós temos alguns fundamentos, algumas bases para a nossa autoaceitação, para que a gente se aceite da forma como Deus nos fez. A primeira delas é que o propósito básico de Deus em nos criar é que a gente tenha comunhão com Ele, experimentar esse potencial máximo que Deus nos criou. Esse potencial que o Andrei contou a história do rapaz que chegou lá sem nada, lá no Via Norte, e virou churrasqueiro, soldado romano, estava soldando coisa. Deus nos criou para isso. E o que o versículo de 2 Timóteo fala é que a gente precisa se purificar. E a gente só se purifica através dessa palavra. Se você lembra da sua aula do com Deus, a sua primeira aula, o alvo do homem, lá em João 17,3, é que a gente conheça a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Ou seja, o nosso objetivo é conhecer a Cristo. O nosso objetivo é ter essa intimidade com Ele. Só que Satanás, ele também sabe desse nosso potencial. Ele sabe que Deus nos fez para isso. Inclusive, Deus também o fez para isso. E ele vai desejar destruir ou diminuir esse potencial que eu e você temos. E aí, os relatos na Bíblia são vários. A começar por Caim, que matou seu irmão. Tem um relato de Davi, que falhou, deixou todo mundo ir lá para a guerra e ficou em casa descansando. E às vezes você numa briga em casa com seu cônjuge, você quer ficar em casa descansando. Você culpa logo a igreja, culpa logo Deus. Vai para lá, mano, eu quero ficar aqui hoje no meu canto. E você está dando brecha. Porque o cão sabe do seu potencial. Não dê brecha. Sansão e tantas outras histórias que Satanás usou pequenas coisas para tirar o potencial dessas pessoas. O primeiro método que Satanás usa é nos convencer que Deus ele nos enganou de algo que é direito nosso. Eva, a gente falou aqui mais cedo. E nessa parte, nesse tópico 3 aí da sua apostila, sobre esses fundamentos de autoaceitação, tem um versículo, Colossenses 2, 8 a 10. E eu quero ler para você numa versão diferente da nossa. Eu quero ler para você na mensagem, que eu achei fantástico, essa tradução nesse versículo. Olha só, Colossenses 2, 8 10, na mensagem, diz assim: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam as suas ideias por meio de traduções humanas e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. E o versículo continua e fala: a gente não precisa de telescópio, microscópio ou horóscopo para entender a plenitude de Deus. Se você o busca, a plenitude de Deus te alcança. Cuidado com o que você está vendo. Lembra que a gente falou que nós somos influenciados? E aí entra nisso YouTube, pregações. Cuidado. O versículo fala, está mais claro do que isso, impossível. Depois anote e leia na mensagem esse versículo. Cuidado com o que você está vendo e o que está influenciando a sua vida. Antes mesmo da gente nascer, gente, Deus ele já escolheu as nossas características. O pastor Davi deu um culto sobre isso, ano passado, talvez,
que a gente já nasce com algumas características. E quando nós aceitamos a Cristo, Ele desenvolve outras características. O exemplo do André foi perfeito para falar sobre isso. A pessoa descobriu novas características lá. Mas a gente já nasce com características que Deus coloca na gente também. Jeremias 1,5, resumidamente, vai dizer que, e aí você lembra daquela história dos espermatozoides, né? Que é uma corrida. Não sei se você já viu isso, né? É uma corrida dos espermatozoides, que o vencedor chega lá e fecunda o óvulo. E você é um vencedor, porque você já venceu essa corrida dos espermatozoides. E quanto mais a ciência procura, quanto mais ela vai cavando, mais ela confirma essa palavra. E Jeremias 1,5 fala que não é uma corrida, que não é o vencedor, é o escolhido. Você foi escolhido por Deus. É aquele espermatozoide que Deus quis que fecundasse o óvulo. Hoje a ciência diz que não é mais uma corrida. Vão ficando pelo caminho, morrem durante essa caminhada, e o escolhido vai lá fecundar o óvulo. Você é um escolhido. E Deus já escolheu as características as quais você nasceu. Mas Deus, gente, Ele não termina a nossa obra a partir do momento que a gente o aceita. Nós temos claramente o conceito de salvação, que é quando nós aceitamos a Ele, e também santificação. E esse processo, até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve, é um processo de santificação. Essa obra é sempre inacabada. A gente está sempre buscando se parecer mais com Cristo. E o 100% nunca vai chegar. 100% foi só Ele. Mas a gente busca diariamente, mensalmente, anualmente, como a gente conversou, novas metas, novos desafios. Quem está com um novo ministério aí? Um novo ministério. São novas formas de aprender. A gente estava conversando aqui antes. Tem 2 amigos aqui na frente que estão com um novo ministério. Ministério ralado, suado. E lá é outras milhões de habilidades que você vai aprendendo dentro do ministério. A obra não está acabada. Nós temos sempre a oportunidade de aprender cada vez mais com uma vida com Cristo. E a gente deve aceitar essa lapidação de Deus, essa poda dele, porque Ele faz isso para que a gente cresça. E entenda, falando aí de autoimagem, como a gente falou, falando aqui de fundamentos para autoaceitação. Fundamentos para autoaceitação. Entenda, não há um ideal universal na nossa aparência exterior. E graças a Deus por isso, né? Tem uns que estão dando graças a Deus, né? Não tem, gente, um ideal de beleza. Esse ideal que é pregado nas redes sociais, nas mídias, o que a gente vê, não existe aos olhos de Deus. Essa beleza exterior não tem algo, esse estereótipo feito, não existe. Inclusive, 2 Coríntios 4,16, e aí na sua apostila está como 2 Crônicas, acho que está como 2 Crônicas aí, né? Esse tópico 6. Né? É 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 4,16, ele vai dizer para a gente não desanimar, embora por fora a gente está acabado, cansado. E aí você olha para o lado aí, né? Você fala, rapaz, tem uns que estão muito cansados, né? Ralado. Está rodando sem óleo. Mas embora a gente está cansado, o versículo continua e fala que a nossa vida, ela é renovada dia após dia, a cada manhã. E é Deus que faz isso. Nós somos o melhor da criação de Deus. Gênesis fala que quando Ele nos fez, foi muito bom. Salmos vai falar que eu te louvo porque tu me fizeste de uma forma especial, de uma forma admirável. Você é admirável aos olhos de Deus.
Você tem características que Deus colocou na sua vida, que só você tem. E você louva a Deus por isso. É isso que Salmos fala. Em outros salmos vai falar que lá no embrião Deus te viu e te teceu e te escolheu. O nosso fundamento de aceitação vem daqui. Não tem um ideal externo, mas sim existe um ideal interno, um ideal de características para uma pessoa se autoaceitar. E essas características, o Andrei citou mais cedo. Lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo ali a partir do 3, existem 8 qualidades que vão falar do caráter de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Se a gente resumisse tudo isso aqui, nessas 8 qualidades, a gente seria um cristão muito top. Muito diferenciado. Só fazendo essas 8 qualidades. Ser humilde, ser manso, ser pacífico. Ficar contrito antes de fazer o pecado, de cometer o pecado. Já ficar ali. Ser santo para ver Deus. Ser evangelista. São características que sim, esse tem um padrão para que a gente possa seguir e ser uma pessoa melhor. A nossa felicidade não depende dessa beleza exterior que o mundo prega. Pelo contrário, depende da gente conhecer essas qualidades de Cristo e fazer, e atuar, e desenvolver na nossa vida essas características. Às vezes, gente, quando necessário, Deus ele sacrifica, inclusive, essas características externas para desenvolver qualidades interiores na sua vida. Aquela imagem lá, projeção, do Nick. Não sei se você já viu, o Nick vai aparecer aí. Não sei se você conhece, ele é cristão. Faz palestras, é casado, tem filhos. E vive dessa forma. Você pode pensar que ele é triste, é cabisbaixo, se lamenta. Pelo contrário, as palestras dele são fantásticas. Escreveu um livro. E Deus precisou sacrificar essa beleza externa para que ele desenvolvesse essas características internas. É um cara super animado, coloca para cima. A nossa vida, essa realização de vida, ela vem através de uma mensagem única de como desenvolver essas características de Jesus. Lá em 1 Pedro, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas dele. Deus é o meu dono. Deus é o seu dono. E ele é responsável por essa herança social sua. Você é filho. É o que João 1,12 fala. Essa herança social de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E uma vez que você entende que Ele é seu dono e que Ele te fez de uma forma especial e admirável, você começa a responder de uma forma correta a todas as suas dúvidas e aquilo que você entende que são os seus defeitos. Quem aqui tem defeitos, levanta a mão aí. Maravilha, todos têm, todos nós temos defeitos. Defeitos físicos, quem tem defeitos físicos que você... Isso aqui eu queria mudar, André. Ah, diminuiu? Um narizinho você não queria mudar? Uma cor de olho? Blue eyes? Não? Todos nós temos defeitos. A questão não é se nós temos defeitos ou não. A questão é, como é que a gente responde a esses defeitos?
Defeitos físicos. Principalmente nós estamos falando agora. Para entender como responder, a gente precisa entender duas coisas principais. A primeira é que Deus nos criou dessa forma. E nós temos que ter um coração grato porque Deus nos deu a vida da maneira como Ele deu esse corpo. O segundo é que faz parte do plano de Deus esse defeito aí que você tem. Ou você tem ele de nascença, ou você tem durante a sua vida. Mas faz parte. Entendendo isso, a gente consegue trabalhar como responder os defeitos. A primeira é, se possível, corrija. É possível corrigir? Corrija. Deus não é contra a correção de problemas. Nós vemos nos evangelhos, Jesus curou muitas pessoas. Cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos. Deus estava corrigindo ali defeitos físicos. Então, é claro, é evidente na palavra de Deus que Jesus não é contra a correção desses defeitos físicos. Qual é o problema? Isso não pode tomar o centro da sua vida. Não pode ser a coisa mais importante. Você só pensa em corrigir esse problema, esse defeito. Como é que eu vou corrigir isso? Ó, eu tenho esse dedo aqui, ó, torto, quebrado. Quebrei jogando bola, ajeitei lá na bola mesmo, continuei jogando e perdemos o jogo. Não adiantou de nada. Devia fazer fisioterapia depois e não fiz. Mas aí um mês depois eu vi, tá torto. Fui no médico. Doutor, dá para corrigir? Ele falou, dá sim, a gente faz uma cirurgia e corrige. Eu falei, legal. Ele falou, mas pode ser que tu nunca mais use esse dedo, ele fique duro, assim, reto. Mas vai ficar retinho, mas não vai dobrar mais. Eu falei, que tipo de acordo é esse? Quero não. Deixa o dedo torto aqui, ó, não faz mal nenhum, consigo pegar tudo. Né? Com ele que eu soldei lá, aprendi a soldar, se precisarem podem me contratar, já falei isso. Às vezes, é melhor não corrigir. Mas se possível, corrija. Quando eu era adolescente, eu não tinha espinhas no rosto. Não tinha. Eu tinha um rosto nas minhas espinhas. Porque era em carne viva isso aqui. Gente, era um negócio, ficava latejando. Tchac, 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 vermelho. Horrível, horroroso, uma coisa tenebrosa. É sério. Você ri, mas foi terrível para mim. Durante 4 anos eu convivi com aquilo. O meu sonho era tomar Rakutan para curar aquelas espinhas. O que é Rakutan, André? Você não sabe, você não teve espinha como eu tive. Era um remédio que prometia curar as espinhas. E nem é Rakutan, é Roacutan o nome. Meu sonho era tomar aquilo para me livrar daquelas espinhas. Corrigir aquele defeito na minha aparência. Só que eu era pobre. Não tinha nem condições de ir ao médico, muito menos de tomar ou comprar qualquer remédio que não fosse dipirona ou um analgésico simples. E durante 4 longos anos eu convivi com aquilo. Um dia, eu fui lavar meu rosto lá no banheiro da igreja, que quem tem espinha sabe, né? A gente fica lavando o rosto toda hora, fica oleosidade. Do meu lado tinha um cara que eu admirava muito, e ele perguntou assim, o que foi? Eu falei, não, estou lavando o rosto, que essas espinhas... Aí eu olhei para ele e falei, eu queria ter um rosto que nem o teu. Limpo, bonito. Aí ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, diga. Quando eu era adolescente, o meu rosto era pior que o teu. Eu falei, não é possível. Ele falou, era. E como tu ficou com o rosto assim? Eu estava esperando uma receita, né? Passar minâncora, sebo de Holanda, alguma coisa assim. Aí ele olhou assim e falou, sabe o que eu fiz? Eu falei, o quê? Eu orei. Eu falei, pode orar para a espinha? Ele falou, pode. Depois eu aprendi que a gente pode orar por tudo. A gente tem que falar com o nosso Deus, todos os aspectos da nossa vida. Naquela noite, eu orei. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Nada. Parece que tinha até mais espinha. Deus não me deu a cura que eu pedi durante aqueles 4 anos. Ele não me deu, Ele não tirou minhas espinhas, não me curou das espinhas. Ele curou o meu coração. Porque aquelas espinhas ali estavam afetando a minha vida. Eu não queria fazer mais nada. Eu não tenho foto dos 16 aos 19 anos. Eu não tenho foto, porque eu não gostava de tirar foto. Mas Deus foi curando aquilo, e isso não me atrapalhou de servir a Deus, de fazer peça de teatro, de servir a Deus na igreja, de evangelizar, de pregar. Não me atrapalhou em nada. Porque Deus curou meu coração. E aí nós vamos para
a resposta correta para o seu defeito. Ore, coloque nas mãos de Deus esse problema, esse defeito aí que você está se sentindo incomodado. Coloque nas mãos de Deus, ou para Ele curar, ou então para Ele tratar o seu coração, para você aceitar da forma como você é, porque isso pode abrir outros tipos de porta para você. Paulo tinha um defeito e ele orou. E Deus disse, não. A minha graça te basta. Paulo também não foi curado. Mas ele teve algo melhor do que a cura. Ele aprendeu a conviver no que Deus dava para ele. E isso bastava. A gente tem que entender o seguinte. A gente tem um lugar para chegar. O modo como a gente chega lá não interessa. Meu amigo Santo tinha um sonho de ir para o Rio de Janeiro. Antigamente tinha um negócio da FAB que eles abriam um voo deles lá para você ir para um lugar, né, que eles iam. E aí você ia no cargueiro lá, sei lá, no avião daqueles. Ele foi, meu irmão. Ele falou, André, eu fui me agarrando nas coisas, balançava, era frio, um negócio horroroso. Mas eu cheguei lá no Rio. Eu falei, e aí, valeu a pena? Ele falou, valeu, eu ia até na asa, se fosse o caso. Meu objetivo era chegar no Rio, nosso objetivo não é aproveitar essa passagem aqui. É a vida eterna. Mesmo que a gente vá na asa, a gente tem que chegar na vida eterna. Morar eternamente com o nosso Deus. Quando a gente entender essas coisas, nossa resposta aos nossos defeitos vai ficar muito melhor. A gente tem que entender. Você nunca será tão bonito quanto você foi na juventude. E se foi que nem eu, que nem na juventude foi bonito, só lá no corpo glorificado. E é isso. Há 3 tipos de doenças, basicamente. A doença normal, que é a nossa doença de envelhecimento, a gente está ali indo cada vez mais perto da morte. O seu corpo as suas veias vão entupir mais à medida que o tempo vai passando, sua pele vai perder elasticidade. É isso aí. Isso é o que nós temos. O segundo tipo de doença é a doença para disciplina. Você estava indo no caminho errado, Deus corrige, opa, dando ali um peteleco em você. Eu tive um amigo que ele quebrou os 2 braços de uma vez só, para que ele voltasse para o caminho certo. Deu certo, ele voltou. Terceira é a doença para manifestar a glória de Deus. Quando Jesus, lá em João 9, vai curar o cego de nascença, os discípulos olham e dizem assim, e aí, foi a mãe dele, o pai dele que pecou, foi ele, como é que é? Conta essa história aí. Por quê? Porque eu conversando com um médico, ele falou, um cego de nascença, geralmente, é porque, não é que o olho dele não funciona, é que ele não tem o olho. Geralmente ele nasce sem o olho aqui, ó, só fechado isso aqui. Então o milagre que Deus fez ali era um milagre que a medicina não podia fazer nem hoje. Ele fez um molde ali e botou um olho novo no cara. Por que tinha aquela doença? Para manifestar a glória de Deus na vida dele. Às vezes você tem um problema que é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Antes de você concluir que o seu defeito é uma punição, considere que ele pode ser algo muito maior. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Você tem que fazer esses defeitos uma ferramenta, uma oportunidade. Eu nunca esqueço. Tem uma irmã nossa aqui, uma criança, vive numa cadeira de rodas, não tem movimento nenhum, mas ela não se faz de coitada. Ela está vindo para a igreja constantemente e ela prega na escola dela. Na escola dela não pode pregar, não pode falar de Jesus na escola dela, mas ninguém tem coragem de olhar para a menina na cadeira de rodas e dizer assim, você não pode falar sobre isso. E ela se aproveita disso e ela fala. E ela já evangelizou ali mais da metade das turmas da escola dela. Nós temos que potencializar aquilo que, às vezes, o mundo, ou a gente considera que é um defeito nosso, para servir e moldar o nosso caráter interno aqui. Trabalhar internamente. Para quem é bonito, alto, é muito fácil. Ele não tem que trabalhar nada no interior. Ele consegue as coisas muito facilmente. Agora, a gente que tem defeitos externos, a gente tem que trabalhar muito bem nosso interior.
tem que dar 2 viagens, 3 viagens. Meu pai, todo sábado de manhã, ele colocava uma série de músicas para ele ouvir. Mas a gente ouvia também e aprendia. Uma dessas músicas dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você, e por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Saiba disso. Que Deus nos mostre essa semana como nós podemos valorizar ainda mais aquilo que Ele nos deu. Esse corpo e essa vida. Boa semana a todos.